Gênesis 3, do 8 até o 24. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus, que nessa manhã o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra. Estamos iniciando, Deus, um tempo de reflexão sobre aquele que é um dos temas mais importantes da reforma protestante. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco, que nos ajude e nos oriente na compreensão e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Pronto. Queridos, nós estamos iniciando nessa manhã um novo tema. Eu quero gastar algumas semanas falando sobre uma das razões pelas quais a reforma protestante ela ocorreu. Por retomar a compreensão de que o ser humano é necessitado da graça do Senhor. E eu pesquisando, lendo e estudando, por favor, silêncio. E eu estudando, pesquisando sobre isso, sempre que eu vou pregar, eu separo de antemão alguns materiais, comentários e livros que me ajudam na compreensão daquilo que diz a palavra. E eu cheguei a 2 materiais que eu recomendo fortemente aos irmãos. Talvez vocês tenham uma certa dificuldade de encontrá-los. O primeiro que eu recomendo, inclusive eu vou ler um trecho do que esses autores falam acerca da graça. Eu achei tão enriquecedor, tão inspirador o que eles falaram, que eu vou trazer aqui uma parte desse material para os irmãos ouvirem. Primeiro material que eu gostaria de citar é de um pastor chamado Horatius Bonar. Ele viveu entre 1808 e 1889, e ele tem um livro que se chama O Deus da Graça, e ele diz assim nesse livro: Deus não apenas permitiu que o pecado entrasse, mas que se espalhasse.
não apenas se espalhar, mas para aumentar a hediondez, não apenas para aumentar a hediondez, mas para variar a si mesmo e assumir todas as formas concebíveis que o coração iníquo do homem pudesse conceber. Tudo para demonstrar que seus recursos da graça eram adequados para enfrentar tudo isso. O pecado poderia ampliar seu círculo, idade após idade, mas a graça ampliava seu círculo e ainda ia muito além da transgressão do homem. Era após era, o pecado ascendia a um pináculo mais elevado de impiedade rebelde, mas a graça subiu junto com ele e ocupou sua posição muito acima dele, como um dossel brilhante de azul celeste. Era após era, descia a profundidades cada vez mais baixas de poluição odiosa. A graça caiu junto com ela, e quando a alma se encontrava no fundo do poço horrível e esperava não encontrar nada além do próprio inferno, encontrava a mão da graça ainda embaixo, tão poderosa para salvar, tão disposta a abençoar como sempre. Assim como o pecado abundava, a graça também abundava. A gente não encontra mais textos escritos dessa forma. Horatius Bonar, no século XIX, início do século XIX, ele escrevia de uma maneira tão maravilhosa sobre a graça do Senhor. E outro que eu gostaria de fazer referência, um autor que eu recomendo muito também, é um pregador chamado Charles Spurgeon, conhecido como Príncipe dos Pregadores. E ele viveu entre 1834, aí os irmãos tiram as minhas referências, de autores para poder estudar, 1834 e 1892. E ele tem um sermão intitulado Graça Abundante, que ele faz esse sermão com base em Oséias 14:4. E ele diz assim: quero dizer isso, queridos amigos, quando Deus diz, eu voluntariamente os amei. Ele quer dizer que nenhuma oração, nem lágrimas, nenhumas boas obras, nenhuma esmola são indução para que Ele ame os homens. Não são apenas nada em si, mas nada em qualquer outro lugar foi a causa do seu amor por eles. Nem mesmo o sangue de Cristo, nem mesmo os gemidos e lágrimas do seu Filho amado. Estes são frutos do seu amor, não a causa dele. Ele não ama porque Cristo morreu porque o Pai amou. Lembre-se que esta fonte de amor tem sua nascente em si próprio, não em você, não em mim, mas somente no próprio coração gracioso, infinito do Pai de bondade. Eu voluntariamente os amarei, espontaneamente, sem qualquer motivo extra, mas inteiramente porque eu escolhi fazê-lo, diz o Senhor. Queridos, isso são textos que, assim, me inspiram a compreender, ler o que é a graça do Senhor. E quando nós lemos Gênesis capítulo 3, nós deparamos com aquele que é um dos textos mais trágicos de toda a Escritura, mais tristes. O homem criado perfeito, e quando nós lemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Deus graciosamente cria todas as coisas, de uma maneira perfeita, majestosa. Deus, ele criou tudo da melhor maneira que ele poderia ter criado. Não há outra criação, ou não haveria outra criação melhor e mais perfeita do que tudo aquilo que Deus criou. Ontem nós fomos brindados com um evento astronômico que vai acontecer daqui a 30 anos novamente. Não sei se eu estarei aqui para contemplar outro eclipse solar como aquele que nós contemplamos. Então Deus, ele fez tudo da maneira mais perfeita e majestosa. Ele fez com capricho. Ele não apenas criou as coisas funcionais. O universo não apenas funciona, mas ele funciona de uma maneira bela, inspiradora, maravilhosa. O mundo tem cor, a criação tem som, as coisas têm gosto, tem textura, tem cheiro, tem movimento.
A criação, quando feita por Deus, ela explodiu de maneira rica e perfeita. O homem e a mulher, eles foram criados de uma maneira muito especial, incomparável a qualquer outra criatura. Dentre a natureza, os mais inteligentes, alguns dizem que é o golfinho, outros dizem que é o polvo, ou sei lá qual ser que acham que seja inteligente, talvez um chimpanzé ou alguma coisa assim, mas o homem de longe, ele se sobressai no que diz respeito às suas qualidades. Basta você parar para ouvir uma bela sinfonia, ou ler um belo livro, ou ouvir um belo poema. Tudo isso demonstra que Deus, ele quando fez todas as coisas, fez da melhor maneira, ele pensou em todos os detalhes, tudo de maneira perfeita e maravilhosamente perfeita. Foi tão poderosa a criação que mesmo hoje, após tantos milênios do início da criação, e tendo toda a criação passado por um período de degradação, de desajuste, de ser tão explorada, ainda assim ela continua especial. Nós recebemos de Deus todos os dons necessários para experimentarmos e explorarmos o que a criação tem de melhor. Os nossos ouvidos, eles não apenas ouvem sons, eles interpretam melodias. A nossa boca não balbucia sinais, ela é altamente comunicativa. Quando não conseguimos nos comunicar com palavras, criamos gestos que dizem aquilo que queremos falar. Deus, ele dotou o homem de todas as habilidades e capacidades para que ele vivesse nesse universo e experimentasse graciosamente de tudo aquilo que ele poderia experimentar, e acima de tudo, que ele pudesse experimentar e desfrutar da presença de Deus, com inteligência, com sabedoria, com comunicação, com seus sentimentos, com as suas forças. Deus, ele criou o homem, Deus criou o universo, e eles foram chamados para exercer sobre as coisas criadas o seu domínio, e assim caminhava o mundo, o universo, as coisas criadas até então, um mundo perfeito. Imagina, queridos, esse planeta que nós vivemos, imagina as praias de Natal, imagina você caminhar pelo interior, viajar pelo interior do nosso estado, as belezas naturais que nós temos, fazer tudo isso sem pecado, sem medo de violência, sem ter que lidar com pobreza, com ingratidão, com raiva, sem lidar com tudo isso, você viver nesse mundo tão belo, naturalmente belo, e você experimentar um mundo sem pecado. Foi isso que Deus fez, que Deus entregou para o homem, que Deus entregou para a mulher. Mas Deus, amados, não apenas ele cria um mundo no qual o homem ele pode experimentar a vida em toda a sua totalidade, mas Deus, ele se revela, ele se mostra lá no Éden para aquele homem. É tão bonito quando nós lemos Gênesis capítulo 3 e nós encontramos Deus na viração do dia, ao entardecer, ele vindo, ou o que nós chamamos de uma teofania, de uma manifestação visível para se encontrar com aquele primeiro casal. Todos os dias, ao final, no entardecer, eu fico imaginando Deus com o homem e a mulher olhando o pôr do sol juntos. O que eles conversavam? Qual era o diálogo de Deus com esse homem, com essa mulher, tão privilegiados de experimentarem todas essas coisas? Mas o pecado veio, meus irmãos, e a narrativa de Gênesis capítulo 3 é o findar de tudo aquilo que Deus ele tinha criado no sentido de sua perfeição. A partir de Gênesis capítulo 3, tudo aquilo que foi dado ao homem, inclusive o próprio homem, ele começa a entrar no estado de degradação e morte e destruição por causa do pecado. Deus, ele anda com o homem como seu Senhor, seu mestre, seu amigo, compartilha com ele de toda a criação. Ele está presente,
Ele conversa com o homem, com a mulher, e é interessante que antes mesmo do homem sentir a necessidade de uma companheira, o texto bíblico diz que não se achava para o homem uma ajudadora que lhe fosse idônea. Antes mesmo do homem saber o que era uma ajudadora, Deus, ele já percebia nele essa necessidade. E é estabelecido um único limite para a preservação do estado da criação perfeita. Deus, ele podia ter enchido o homem de regras. Olha, cuidado, não tome banho no mar que você pode se afogar, não se jogue do alto de um precipício que você pode morrer. Ele podia ter enchido o homem de regras. Olha, não vá brincar com o leão porque ele pode lhe morder, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não misture manga com leite que faz mal. Não vá tomar banho depois do almoço que você pode ter um piripaque. Enfim, ele podia ter enchido o homem de regras e normas, mas ele cria apenas uma norma que estabelece o limite da onde o homem pode ir. Aquele limite que nós chamamos de livre-arbítrio, que dá ao homem a capacidade de escolher se ele continuaria caminhando no estado de pureza, de inculpabilidade, de inocência, ou se ele optaria pelo estado da rebelião. Ele estabelece um limite para a própria preservação do homem. Deus não está trazendo impedimentos ou tolhindo liberdades. Ele está estabelecendo limites para a proteção do homem. Eles foram criados livres e recebem uma única lei: jamais comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece simples essa norma. Talvez você diga assim, mas pastor, que besteira, né? Podia ser um negócio mais complicado, complexo, mas é só a simplicidade de você não se alimentar de uma árvore que está no meio de um jardim. Tão simples, e mais simples ainda, se nós pensarmos que Adão e Eva, eles eram completamente santos e puros, não havia nenhuma razão para que eles desobedecessem essa única regra. Eles não foram e não poderiam ser tentados interiormente, porque eles não possuíam natureza pecaminosa. Parece simples e improvável que pessoas tão perfeitas como Adão e Eva desobedecessem a Deus, mas foi exatamente o que aconteceu. Talvez seria o caso, pensando na serpente que se apresenta lá no Jardim do Éden, falar como falava o Chapolin Colorado: não contavam com minha astúcia? A Bíblia diz que a serpente era mais astuciosa de todos os animais selváticos. E ela foi um instrumento de Deus para conduzir Adão e Eva à queda. E quando Adão e Eva decidem dar ouvidos à serpente, quando elas concordam que de fato e aparentemente aquele Deus que eles andavam todos os dias, na nossa vida é assim, né? A gente pode passar a vida andando ao lado de alguém, vem um desconhecido, fala alguma coisa e conquista o nosso coração. A gente abandona uma amizade antiga por conta de uma palavra de um estranho. Nós não sabemos quanto tempo ocorreu entre a criação de Adão e Eva e a queda, não é dito. Pode ser 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não sabe quanto tempo demorou. Esse relacionamento entre Deus e o homem, quanto tempo ele foi construído, o quanto eles se conheciam, mas aparentemente quando a serpente, quando Satanás, ele entra para tentar Eva e Adão, todo esse relacionamento é como se ele não representasse mais nada. A serpente, ela coloca uma desconfiança tão grande no coração de Eva acerca do caráter daquele com quem eles se relacionavam durante tanto tempo, que ela julga que de fato Deus ele poderia estar tolhindo ela de experimentar um novo tipo de existência. Porque, como diz a serpente, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal, vocês vão saber de tudo, vocês vão ter o poder criador.
Vocês serão como ele, como aquele com quem vocês andam durante as tardes, o entardecer. Vocês serão assim também. E como ele não quer rivalidade, ele mantém vocês longe dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E, incrivelmente, Adão e Eva caem nessa conversa fiada. Porque é uma conversa tão fiada, que quando eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, aparentemente, provar do fruto do conhecimento do bem e do mal deveria deixar você mais inteligente. Concorda comigo? Eu comi agora eu não sei apenas o que é bom, mas eu também sei o que é mal, ou seja, eu estou sabendo mais. E quando Deus, o Criador, ele se aproxima do jardim, o que eles fazem? Eles se escondem. Eles ficaram mais burros. Como é que alguém se esconde de Deus? Onde é que está a promessa de inteligência, de você se sobressair, se tornar mais importante? Acabou. Eva cai na tentação e Adão, ele concede também em cair na tentação. E a surpresa amarga é que ao invés deles experimentarem esse upgrade nas suas potencialidades, eles experimentaram culpa e punição. Imediatamente eles se sentiram culpados. Não melhoraram, não cresceram, não se desenvolveram. Estavam agora no estado de culpabilidade. Eles passariam a partir de então a experimentar a condenação. O que Deus tinha prometido? No dia em que vocês comerem dessa árvore, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer. Havia uma promessa, a lei, ela tinha uma punição clara. Quando vocês comerem, vocês vão morrer. E é nesse ponto, amados, na resposta de Deus, a queda do homem, que nós conseguimos e começamos a compreender o quão gracioso Deus é. A resposta de Deus à desobediência, a manifesta rebelião no coração de Adão e Eva contra Deus, a resposta de Deus, ela não foi tão severa quanto ela poderia ser. Na verdade, a resposta de Deus, ela foi extremamente graciosa. Por que a resposta de Deus foi graciosa? E aqui nós entendemos em Gênesis 3 a manifestação da graça abundante do Senhor. Primeiro, porque Deus mesmo se encarregou de dar a notícia. Quando Adão e Eva pecam, Deus poderia simplesmente ter feito as malas e ido embora. Ele tinha a obrigação de ir declarar tudo aquilo que ele falou? Não tinha. A promessa já tinha sido feita: quando vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. O cumprimento de tal ameaça se daria de que maneira? Comeram, morreram. Foi isso que aconteceu? Não, Deus ainda vai ao jardim, assim como sempre fazia, para conversar com o homem. Deus, ele não desamparou os pecadores. Tudo ali estava muito claro. Eles haviam pecado, e o pecado teria sim suas consequências. E eles poderiam ter ficado sós, largados à própria sorte. Teriam pecado, sentimento de culpa, medo na natureza, experimentando as consequências incertas e desconhecidas do pecado. Você imagina você num lugar perfeito, onde você não tem medo das feras, onde você não tem medo de vírus, onde você não tem medo de bactéria, daquelas criaturas que você não consegue enxergar a olho nu, onde você não tem problema de picada de inseto, onde você não tem problema de morrer afogado, onde você não tem o problema de morrer devorado por algum animal, estraçalhado por um animal, onde você não sabe o que é dor de parto. Imagina você agora, no escuro, ter que lidar com toda a possibilidade que viria dessa aventura desgraçada que se tornou a vida humana. Não sabia o que é seca, agora tem seca.
Não sabia o que era praga de gafanhoto, agora tem praga de gafanhoto. E você ter que aprender a lidar com todas essas coisas sozinho, sem absolutamente nenhuma orientação. O que Deus faz? Deus, ele vai até o jardim para dar essa notícia a eles, para dar a orientação. Então não são apenas maldições que nós encontramos em Gênesis 3, é Deus graciosamente orientando e dizendo para o ser humano como ia ser a vida a partir de agora, porque a escolha da desobediência foi deles. Deus, ele se aproxima como todas as vezes. Olha, gente, você quando lê a Bíblia, presta atenção, se não entender, leia de novo. Deixe-se maravilhar pelas páginas das Escrituras. Olha o que o texto fala, queridos. Versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Aparentemente nada tinha mudado na natureza. A mudança ocorreu primeiramente no coração do homem. E Deus, de uma maneira completamente natural e corriqueira, ele se apresenta ao primeiro casal, assim como ele sempre fez. O vento soprava naturalmente, não tinha terremoto, não teve maremoto, não teve trovões no céu, não teve furacão, não tem o vento arrebatador. O que acontece primeiro no casal, que está completamente tomado pela culpa e pelo pecado. Deus se aproxima como todas as outras vezes. O vento sopra suave como em todas as outras tardes, mas agora está diferente. Deus estava ali para conversar com o casal, mas onde é que está o casal? Eles se escondem. A consciência do pecado força a separação. A culpa, a condenação, o estado de saber que desobedeceram a Deus, que o pecado dele causa separação, fez com que eles fugissem. A consciência do pecado, ele provoca o afastamento. E o que Deus faz? Deus, ele vai lá para se aproximar daqueles que agora são pecadores. Que aproximação, queridos, extremamente graciosa da parte de Deus. Então, por isso, amados, que eu ao olhar para esse texto do Éden, em Gênesis 3, eu vejo a graça de Deus, quando ele vai até o casal manifestar, declarar e dar aquela notícia. Segunda razão, queridos, pela qual eu vejo que esse texto de Gênesis 3 é um texto onde superabunda a graça. Segunda razão é que o castigo ele foi muito gracioso. A morte imediata, ela foi substituída pela possibilidade da fé na provisão de um Salvador futuro. Pense comigo, se de fato Adão e Eva tivessem morrido naquele exato momento em que comeram do fruto, se estivessem morrido na sua culpa e na sua iniquidade, qual seria o destino deles? Eles inaugurariam aquele espaço, aquele playground de miserável e desgraçado chamado inferno. Eles estariam eternamente condenados. Deus graciosamente, ele substitui esse estado de morte eterna na possibilidade da manifestação da fé na provisão de um Salvador. É o que nós encontramos exatamente na promessa que é feita em Gênesis capítulo 3. O homem, ele continua tirando da terra o seu sustento, só que agora com dificuldade. Existe uma garantia, uma promessa de que o homem ele conseguiria tirar o seu alimento. A mulher, ela continuaria gerando filhos, mas agora com dores. E além de tudo isso, Deus, ele permite que homem e mulher caminhem juntos. Eles continuam dedicados um ao outro. Não apenas isso, queridos, Deus ele provê para eles peles de animais no lugar daquelas folhas de figueira. Não é curioso que havia uma promessa de morte? Deus ele disse: no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E os primeiros a morrer não foram Adão e Eva, foram os animais. Mas alguém morreu naquele dia. E terceiro lugar, queridos,
que me chama a atenção na abundante graça em Gênesis capítulo 3, é porque a promessa do Evangelho brilhou naquele dia escuro. Há uma promessa de redenção em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho. Diz assim em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você, ele está falando da serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós encontramos a primeira promessa de redenção. Aquela serpente, instrumento utilizado por Satanás para tentar e conduzir Adão e Eva ao estado de culpa e de pecado, ela seria ao final de tudo derrotada. Ela seria ou teria a cabeça dela esmagada. Ao invés de saírem lá com uma palavra de condenação eterna, o Senhor traz para ele uma promessa de uma salvação em alguém que no futuro subverteria toda a obra realizada por Satanás naquele dia. Há uma promessa: o descendente da mulher seria o próprio Jesus, que esmagaria todo o poder de Satanás quando morresse e ressuscitasse na cruz. Essa era a promessa, e a fé nesta promessa de um redentor, de um descendente de Eva, trazer libertação para os pecadores, a fé nesse Jesus, ainda hoje, traz salvação para pecadores que se sentem culpados, que estão condenados. Eu quero concluir fazendo algumas breves observações. Nós devemos lembrar que todo pecado é uma ofensa contra Deus, que sempre nos traz graves consequências. O pecado é sempre um problema, ele nunca é a solução. Ele pode aparentemente trazer e ser algo positivo para a nossa vida, como nós sabemos, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Nós somos tentados e pecamos porque desejamos o pecado, somos atraídos por aquilo que nós desejamos, mas no final de tudo, o pecado sempre é algo extremamente ruim. Ele nunca, no final, é bom. É sempre uma ofensa contra Deus. E nós devemos lembrar que vivemos hoje um tempo, nesse mundo, em que a palavra pecado e consequência e culpa se tornam cada vez mais escassas. Dentro da própria igreja nós vemos que as razões pelas quais nós dizemos que um crente pode sentir-se culpado são cada vez menores. Então nós não nos sentimos mais culpados por conta de adultério, por conta de divórcio, por conta de uso do álcool, ou então por descumprir leis de trânsito, ou por mudar os nossos rendimentos na Receita Federal. São situações que não trazem mais culpa. Isso é altamente preocupante. Porque não é o fato de eu não me sentir culpado que Deus não me atribua culpa. Eu posso não me sentir culpado, eu posso não me sentir em iniquidade, mas ainda assim Deus me atribuir culpa, porque a culpa não depende do meu sentimento, a culpa depende de Deus. É Deus que me atribui por causa do seu caráter santo, puro e perfeito, em que Ele diz: isso que você fez é contra a minha santidade, e isso é culpa. Pode ser que você não se sinta culpado, pode ser que a sociedade diga que isso é coisa obscurantista, que isso é coisa de pessoas, né, como é que diz, antiquadas, pessoas que estão ultrapassadas, pode ser que digam isso, mas culpabilidade, pecado não é algo que a sociedade diz que é o que Deus, Ele pensa sobre isso. Primeira coisa. Segundo, as consequências dos nossos pecados só não são maiores por causa da graça de Deus. Deus nunca nos trata segundo os nossos pecados. Nós sempre somos tratados com muita misericórdia. O que isso significa? Primeiro,
que a nossa culpa, ela deveria de fato, como diz a palavra, nos gerar imediata morte. O nosso pecado deveria nos conduzir à morte. Não morremos porque Deus é gracioso. Os nossos pecados, eles deveriam produzir em nós morte imediata. Não fazem por quê? Porque Deus é gracioso. As consequências só não são maiores porque Deus, Ele sempre nos trata com compaixão. Você não está tão ruim quanto você poderia estar. Sua situação não está tão calamitosa quanto poderia estar, porque Deus, Ele é gracioso, misericordioso, bondoso e compassivo. E terceiro, Deus opera a sua graça em nós, a fim de que o seu nome seja sempre glorificado, através da manifestação da sua bondade naqueles que são salvos. Em Adão e Eva, Deus manifestou a sua bondade e o seu nome foi glorificado. Como é ainda hoje, Deus, Ele pela sua graça, Ele glorifica o seu próprio nome. Quando as pessoas experimentam a graça de Deus, o nome do Senhor é glorificado. E assim, amados, devemos ser e agir. Somos pecadores, sim, é verdade. Temos culpa quando pecamos, é verdade. Mas diante do Senhor, por causa da graça que é em Cristo Jesus, todos os nossos pecados são cancelados e perdoados por causa do seu sacrifício. Nós não temos mais medo da culpa do pecado. Nós não temos medo da condenação, porque em Cristo a nossa culpa, ela é completamente apagada. Nós não precisamos vender nada, comprar coisa alguma, dar qualquer coisa. É algo que está muito além de nós. Nós não precisamos fazer alguma tentativa de sedução a Deus. Eu vou orar até alcançar aí a atenção do Senhor. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou dar o dízimo para alcançar a graça de Deus. Como nós lemos no texto de Charles Spurgeon, Jesus não faz com que Deus nos ama. Jesus já é resultado do amor de Deus por nós. É a graça. As coisas poderiam ser muito piores, mas Deus graciosamente sustenta, controla e domina todo o universo. E o que acontece conosco, acontece por causa da graça do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você iniciasse um tempo pessoal de oração. E que você pensasse como Deus tem sido gracioso com você. Não sei a sua situação, como você está, o que você passa, mas uma coisa eu sei, que a vida de todo mundo é difícil. Mas nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas e problemas, nós precisamos encontrar a manifestação graciosa de Deus. Então peça ao Senhor nesse momento, que mostre a você quanto Ele tem sido gracioso contigo, misericordioso, bondoso e compassivo. Ora ao Senhor em nome de Jesus.